Fala galera do nono ano, tudo bem? Gente, é videozinho bem rápido, só porque eu queria falar um pouquinho mais a fundo com vocês sobre alguns temas que são importantes e que podem aparecer na P1 de vocês, tá bem? Videozinho rápido, tá? Na mão mesmo, me desculpa se tremer um pouco, mas o importante é que vocês consigam absorver o que eu quero trazer aqui. Vamos lá. Guerra Fria a gente já estudou, a gente já entendeu bastante, mundo dividido em dois polos de poder, Estados Unidos representando o bloco capitalista, a União Soviética representando o bloco socialista, né? O nome era Guerra Fria, porque os dois principais países não entravam em conflito direto, mas financiavam, armavam conflitos menores entre países menores. Menores não em questão de tamanho, mas no sentido de menores em poder geopolítico e econômico, tá bem? E eu até dei o destaque de alguns conflitos, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, Afeganistão. A gente poderia falar também da crise dos mísseis em Cuba, que não foi uma guerra, né? Mas foi uma situação complexa que cabe a menção, tá bem? OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que é a OTAN? OTAN é uma união militar, presta atenção, é uma união militar feita pelos países do Ocidente, certo? Foco: Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, beleza? Basicamente, a OTAN foi criada durante a Guerra Fria, na intenção de impedir o avanço do socialismo para o Ocidente, de tal forma que, se um membro da OTAN fosse atacado, todos os membros da OTAN iriam retalhar este ataque, iriam para cima de quem atacou, beleza? A OTAN existe até hoje, né, e já participou mais, né, do conflito na Ucrânia, envolvendo a Rússia, inclusive, tá? Muito se questionou nos últimos anos, nas últimas décadas, sobre a importância da OTAN no pós-Guerra Fria, mundo unimultipolar. Qual era a importância da OTAN nesse mundo, né? Já, inclusive, se aventou que ela não tinha mais importância, não fazia mais sentido de existir. Muitos, né, líderes de Estado, né, muitos comentaristas de geopolítica trouxeram, né, ao debate, nesse momento, a OTAN como uma organização militar de maior importância, de modo que ela breca, né, o avanço da Rússia sobre territórios europeus, beleza? É o que muitas pessoas falam, né, que a OTAN ela acaba tendo uma função estratégica, né, para, de novo, o Ocidente se posicionar frente ao Oriente. E aí, nesse caso, quando eu falo Oriente, estou falando principalmente de Rússia, lembrando que a Rússia tem uma parte europeia e uma parte asiática, tá bem? Mas ali tem uma grande influência do Oriente, né? E também impedir ali o avanço da China, caso ela queira fazer algum tipo de ação conjunta com a Rússia do ponto de vista militar frente a algum país aliado do Ocidente. Tranquilo? De boa? BRICS. BRICS, como vocês sabem, são os países emergentes. Por que é importante falar dos BRICS? Nesse mundo em que nós vivemos, pós-Guerra Fria, unimultipolar, olha essa parte, multipolar, nós temos os BRICS como os principais países emergentes que concentram uma quantidade muito grande da população global, um conjunto de países que concentram uma grande quantidade de mercado consumidor, grandes produtores de produtos diversos, incluindo matérias-primas e produtos tecnológicos. Lembra que China está no meio. Grandes produtores, inclusive, de petróleo, carvão, gás natural, pensando na Rússia principalmente, beleza? Então são um conjunto de países extremamente importante para o cenário internacional e que hoje se coloca frente ao Ocidente. Os Estados Unidos, por exemplo, ele já olha para o BRICS com um certo temor, né, no sentido de não podemos permitir que esses países cresçam de tal forma que possam se tornar uma competição no futuro, de tal forma que, há pouquíssimas semanas atrás, o próprio Donald Trump
disse que se os BRICS pensassem, né, em pôr para frente a ideia de uma moeda única utilizada por eles, que batesse de frente com o dólar, ele iria taxar esses países em 100%. Então mostra um temor, né, da principal economia do mundo, né, emissora da moeda internacional, que é o dólar, frente aos emergentes, certo? Coisa que durante a Guerra Fria era impensável. E guerra ao terror, que eu não falei em aula, mas é muito interessante. Por quê? Porque na virada do século XX, década de 90, anos 2000, né, especificamente ali nos anos 2000, no ano 2001, você vai ter o ataque às Torres Gêmeas. E a partir daí, você vai ter os Estados Unidos criando, moldando uma ideia de terrorismo no mundo que está diretamente atrelada, associada à etnia de indivíduos. Eu tenho certeza que quando eu falo terrorismo, você imagina um tipo específico de pessoas, certo? Com um tipo específico de religião, que nasceu uma parte específica do mundo. Tudo isso é criado, certo? Criado para justificar uma ação militar que levou e leva décadas e décadas e décadas dos Estados Unidos no Oriente, Iraque, Afeganistão. Foi necessário criar a imagem de um vilão para que o mundo entendesse que essa ação dos Estados Unidos era ok e que não tinha problema algum. Afinal de contas, eles estariam apenas retalhando o que foi feito pela Al-Qaeda no seu próprio território. Porém, nós estamos no futuro, e no futuro nós conseguimos visualizar que o resultado dessas ações dos Estados Unidos no Oriente Médio, atrás do terrorismo, gerou basicamente perda de territórios para milhões de pessoas, certo? Milhões de famílias perderam suas casas e que não tinham nada a ver com isso, perderam familiares. Iraque, por exemplo, se tornou um território que os Estados Unidos explora petróleo com muita facilidade, lucrando horrores, com grande parte dos lucros voltando para os Estados Unidos, uma pequena parte ficando no próprio Iraque, certo? Toda uma desarticulação da geopolítica interna do Oriente Médio, que leva, por exemplo, a cenários muito complicados até hoje, pensando em guerras internas, pensando em cenários de fome, de seca, de sede, melhor dizendo, né? Dentro do Oriente Médio. Tranquilidade? E além disso, claro, conformou uma ideia de que muçulmano é terrorista, e isso é absolutamente errado. Isso inclusive é racismo. Tranquilidade? Então a guerra ao terror, ela nasce em 2001 como uma guerra ao terrorismo, inclusive o então presidente dos Estados Unidos na época, o Bush filho, ele menciona a existência de um eixo do mal. Olha esse nome, galera. Ei, presta atenção. Olha esse nome, eixo do mal. Fala pra mim se não parece uma animação, um filme de ação de Hollywood, o eixo do mal, que basicamente eram os países que eram não inimigos, mas contrários às ações dos Estados Unidos naquele momento. E, a partir disso, nessa guerra ao terror, essa guerra ao terrorismo, os Estados Unidos vai invadir o Iraque e tantos outros países do Oriente Médio, né? E vai ficar décadas e décadas ali dentro, desestruturando a geopolítica interna e se utilizando de toda essa desestruturação para explorar o petróleo e outros recursos naturais presentes tanto no Iraque como em outros países do Oriente Médio. Tranquilidade? Suave? Pessoal, consegui falar tudo, tá? Eu queria falar com vocês que tinha faltado. Beijo no coração para a P1 de vocês, módulo 1, módulo 2 ali, o iniciozinho, onde já foi em sala de aula, até onde nós fomos em sala de aula, mas grande parte do que foi falado sobre o módulo 1 é complementado pelo módulo 2, então assim, estudando bem, o módulo 1 está muito bem servido, tá? Vendo os exercícios que nós fizemos no livro e olhando para esse vídeo aqui também. Valeu? Beijo no coração, galera. Tamo junto. Fui.